É, pessoal, e não é clickbait. Se você tenta imaginar um dividendo acima de 20% para a Raizen, isso é realidade. O último contrato aqui de fechamento das taxas médias anualizada dos aluguéis de ação de Raizen já ultrapassa aqui os 15%. E se você somar isso com o dividendo, né, atual dela de 7%, estamos falando algo em torno de quase 22% só de dividendo. Interessante que nesse último dia, neste último pregão, do dia 30 de dezembro, já do ano passado, a ação está cotada a R$ 2,16, ou seja, a partir de R$ 2,16 você já consegue comprar uma das maiores empresas do Brasil do setor, especialmente aí na parte de energia, etanol, açúcar, entre outras coisas. E o interessante é que, se a gente pegar nos últimos 12 meses, esse desconto é ainda maior. A ação caiu quase 50%. Foi aqui queda, tentou subir e mais queda. A gente pode observar, por um lado, muitos acionistas, né, obviamente no prejuízo por terem comprado em IPO de R$ 6, outros seguindo algumas recomendações, mas por um outro lado tem uma ponta aqui compradora que está se beneficiando, como por exemplo grandes grupos empresariais. O Banco Central da Inglaterra, perdão, da Noruega, fez ainda mais compras de ações, então eles estão bem interessados nisso. Até outros bancos BR vendo isso também, como por exemplo o próprio BTG, falando que a empresa está na direção certa, sobretudo na questão aqui da venda de projetos, né, ativos de usinas de geração solar e também de geração distribuída. Isso é bem interessante. A parte da Raizen Energia é uma vertente que pode trazer bastante receita aí para a empresa. E tudo isso culmina no ponto de que a desalavancagem pode realmente acontecer. A gente sabe como que é importante a desalavancagem para uma empresa como a Raizen, que vem investindo bastante, tem receitas altas, mas os investimentos são absurdamente altos. A gente está falando aí na ordem de 14, 15 bilhões, né, de capex futuro, então é uma empresa que tem muita alavancagem. E essa venda aqui ajuda a tirar um pouco desta pressão. Outra coisa interessante que a gente pode observar, caso você não saiba como que funciona a estrutura da Raizen, ela nada mais é do que uma joint venture, né, entre a Shell e também a Cosan, um dos maiores grupos, né, da parte agro aqui do Brasil, sobretudo a parte de etanol, energia, e essa junção aqui deu origem à Raizen, parte de agro, né, com, a gente pode dizer que açúcar, sobretudo, e também energia por parte aí de etanol. A gente sabe que existem outras frentes, como por exemplo, né, serviços, a parte de redes de postos de atendimento, renováveis, entre outras coisas. É interessante notar como que a estrutura dela é robusta, o que não reflete as cotações dos últimos tempos. É até uma pergunta interessante que a gente faz, né? Quando a gente observa que outra coisa que a gente consegue entender há uma discrepância entre o que alguns bancos pensam sobre a Raizen, como por exemplo, rebaixando, queda de lucro, jogando o preço-alvo lá para baixo, e alguns fundos de investimento levantando e comprando cada vez mais as suas ações. Então a gente fica diante dessa circunstância, desse cenário. E aí, a Raizen compensa ou não investir? O que eu estou fazendo? Quando a gente tira aqui uma matriz de equivalência, né, a gente entende que ela é muito bem avaliada pelos analistas. Tanto é que dos 13 analistas aqui, majoritariamente dão recomendação de compra forte, com preço-alvo aqui em R$ 4,61. Veja só, a gente está falando de um aumento potencial aqui de mais de 2 vezes, né? Então, o que a gente consegue observar é que a parte de avaliação realmente destoa no gráfico aqui, na matriz. Porém, o earning per share, ou seja, o lucro por ação no anual caiu. O lucro líquido nos últimos 3 anos caiu, ficou abaixo dos concorrentes. O retorno sobre o capital próprio, ou um ROI aqui, também ficou abaixo.
previsão de faturamento anual também baixo, crescimento de receita mais baixo do que as concorrentes e um desempenho esperado das suas obrigações de curto prazo também abaixo, né? Então a gente vê aqui ganhos, integridade, desempenho e crescimento estão bem no centro do gráfico. A única coisa aqui que realmente vale é a avaliação. E sem muito rodeio, qual que é a minha opinião? Será que eu invisto ou não? Faz parte da minha tese de investimento. Apesar de eu achar uma excelente empresa, uma das maiores do setor, empresa aí do futuro, etanol de segunda geração, entre outras coisas, eu não invisto em Raizen. Muitas coisas que me impedem hoje de investir, como por exemplo um portfólio mais claro, um sentido mais claro de investimento. Muitas coisas que estão entrando ainda não estão plenamente consolidadas, como por exemplo o combustível de aviação, o etanol de segunda geração, entre outras coisas. Eu prefiro aguardar um pouco. Muitas pessoas dizem que a Raizen é empresa para 2035, portanto, eu prefiro ficar um pouco mais distante, mesmo entendendo que ela é uma excelente empresa. Para ser sincero, uma coisa que eu quero observar aqui, que eu já trouxe até o ponto de atenção, é os aluguéis de ação. Então, por exemplo, quando a gente observa aqui a Raizen, você pode notar duas coisas. Primeiro, a questão de ações alugadas hoje tem um volume bem baixo, conforme você pode perceber aqui no gráfico. Ó. Estamos falando de uma quantidade de aproximadamente 1,75%. Mas lembre-se que há um free flow de Raizen abaixo de 11%, tá? Ou seja, as ações livres de negociação é só 11%. E uma outra coisa que me deixa um pouco assim estarrecido em relação à Raizen, ó, vou até pegar a quantidade aqui total de ações. Ó. Quando você olha para a quantidade total, tá vendo que são 10 bi? São 10 bilhões? De ações ordinárias são quase 9 bi. E de ações preferenciais, essas aí de negociação, é 1,3. Então, na verdade, o que acontece? Há muitas ações ordinárias no mercado, porém não disponível para negociação. E o que ela reparte aqui conosco, com os acionistas, é apenas os dividendos. Então, ela não abre mão do controle acionário. Porque 90% aqui praticamente são ações ONs, não disponível no mercado, varejo de ações, e apenas uma fração, cerca de 10%, é o que ela disponibiliza aí para negociação. É por isso que quando você compra Raizen, é Raiz, o ticker é 4 e não 3, porque a única liberação aqui é para as preferenciais. Então isso já passa uma mensagem de que ó, aqui sem controle, não abro mão do controle, se você quer é apenas dividendos. Bom, ok. Outra coisa também que eu vejo, né? Há muito tempo ela vem sendo cotada aqui na escala de R$2, né? E ela tem uma quantidade absurda de ações. Por que não fazer, de repente, né, ou um programa de recompra, lançar uma recompra para poder fazer o cancelamento delas? Ou até mesmo algum esquema de cancelamento das próprias ações ordinárias, né? Porque se a gente observar aqui, olha, na posição dos controladores, vou pegar aqui Raizen, lá, Raiz 4. Se eu pegar nos últimos 2 anos, dá só uma olhada. Ó. Veja que num passado recente, lá para 2023, os controladores compravam bastante as ações. Ó. Se vocês perceberem aqui os círculos verdes, né? Então tinha até que uma relativa quantidade de compra interessante. Passado um tempo, teve um hiato de compra, só movimentação praticamente, só uma comprinha perdida aqui, o resto movimentação pelos círculos cinzas, e depois somente venda aqui, olha, nesse passado recente, os controladores saindo das suas posições. Até que no extrato, quando a gente vai observar, olha, veja que está predominantemente vermelho. Ou seja, ó, conselho administrativo lançando venda, administrativo, tudo lançando venda nos últimos meses. Mês 9, mês 10, enfim, tudo fazendo aqui as suas vendas de ações. É claro que o volume é pequeno, 34, 32, aqui tem 90 mil ações à venda, né? E uma movimentação de 154, mas a gente não vê eles comprando as ações. E aqui um programa de recompra seria muito interessante. O que você acha disso, né? Uma recompra aqui. O que a gente observa depois no extrato consolidado é isso, né? Poucas compras e muitas vendas. No balanço final, Conselho Administrativo, Diretoria e Conselho Fiscal está com saldo positivo, mas a companhia em si negativo em vendas. Tá? Outra coisa também importante para a gente observar, será que ela está dentro da nossa estratégia de investimento de ações descontadas e rentáveis? Mas antes, deixa eu mostrar minha carteira como é que está. Vou vir aqui em negociações, vou mostrar para vocês que eu estou posicionado aqui em ações BR, estou posicionado em Bradespar,
tá? Acho interessantíssimo essa queda de Bradespar, quero continuar aumentando as minhas posições. Estou posicionado em Banco do Brasil também, acho interessante essa queda, 24 raso aqui, muito bom para entrada no meu consentimento. E Vale, eu estou exposto aqui ao mercado global, tá? Eu estou comprando Vale no mercado americano. 8 dólares e 87 cents, tá? E até se você quiser saber como é que eu faço para investir em ações em mercados globais, eu utilizo a corretora aqui Quantifury, né? Taxas de negociação, comissão zero e o preço spot sem nenhum spread, né? Sem adicionar centavos aqui para tirar do nosso bolso. Se você quiser conhecer, vou deixar aí o link da descrição e nos comentários. E utilizando o meu código, você ganha ações do Banco do Brasil entre 3 dólares a 250 dólares, tá bom? Vamos ver o meu racional de investimento, se Raizen faz parte ou não. Eu utilizo o nosso painel inteligente, mais de 1.100 usuários, também vou deixar o link aí na descrição e nos comentários, e é muito simples de utilizá-lo. Por exemplo, quero saber se Raizen está caro ou barato. Simplesmente vem aqui, em letra maiúscula, tá? Coloco aqui no ticker, raiz 4, dou um enter, lá, fala que está caro. Por que está caro? PL alto, preço sobre o valor patrimonial tranquilo, mas o ROI é muito baixo, ou seja, lembra lá da matriz? Retorno sobre o equity é muito baixo. Por isso que Benjamin Graham fala que está cara e Joe Greenblatt também fala que está caro. O preço justo dela seria R$ 1,82. Última cotação fechada, 2,16, conforme podemos observar. Outra coisa também importante, tá certo, não vou investir em Raizen, vou esperar caso ela caia ou tenha um programa de recompra. Quais outras ações estão boas e baratas aí para comprar? É bem simples, ó. Limpo o filtro, pego aqui de Graham somente as ações baratas, veja, só 2 cliques, muito simples. As ações baratas de Greenblatt também, olha lá, ó. E já tenho agora aqui uma lista, né, para eu poder observar até mesmo com o potencial de alta de cada uma delas. Posso até adicionar filtros inteligentes, como por exemplo, acima de 6% de dividendo, igual o Barça lá, né? Olha lá, eu já tenho aqui uma lista bem interessante. Ações com potencial de 100, 200, 300% de alta, pagando aqui excelentes dividendos, conforme vocês podem observar. Então vou deixar o link aí para vocês do nosso painel inteligente na descrição e nos comentários. Corre lá que está no preço promocional. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, também se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo. Agradeço a atenção. Até mais. Tchau, tchau.